Bom dia, sejam todas bem-vindas. Enviar aqui uns aviãozinhos, convidar as meninas. Já compartilha também, por gentileza, nos ajuda a cumprir a missão, né? Hoje nós iremos estudar Deuteronômios, capítulos 3 e 4. Bom dia, Gisele. Bom dia, Andréia. Bom dia, Déa. Bom dia! Que bom estarmos aqui novamente. E aí, estamos aqui firmes e fortes. Para compartilhar aqui nessa mesa do Senhor, né? Receber mais esse maná. Isso. Você faz a oração, Déa? Oi lá. Você faz a oração? Faço, sim. Obrigada. Vamos lá? Senhor Deus, a te rendemos graças por esse dia maravilhoso, por tudo aquilo que tu já preparaste, Senhor, para a gente viver nesse dia, para a gente vencer nesse dia, para a gente acessar nesse dia, para a gente desfrutar nesse dia. Te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que há de vir nesse dia de hoje. Senhor, estamos aqui com o coração rendido diante de Ti, para que Tu venhas, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos usar, para que a gente seja bênção nesse momento, para que a gente traga a palavra, Senhor, a revelação da palavra, para edificar nossas vidas e a vida de todos aqueles que entrarem aqui, que passarem por aqui e que futuramente vierem a assistir esse momento. Te agradeço por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer e te pedimos, Senhor, sabedoria acima de tudo. Amém. Amém, assim seja. Que lindo, né? O livro de Deuteronômios, ele traz essa repetição, né? Repetição, repetição, não tem como, né? A repetição, ela leva ao aprendizado. Queira ou não queira, você vai instalar isso na mente, né? Isso. E aqui ele segue falando das batalhas, né? O como Deus é conosco, né? E no capítulo 3 ele traz exatamente isso, né? Que Israel, os filhos deles vão derrotar o... Aqui ele fala que vários reinados, né? Ele fala que todas as cidades por quais eles passarem, eles irão conquistar. E fala muito forte isso, né? Não importa o que seja a sua batalha, ou quem seja, né? O tamanho que for, Deus é conosco. E vai nos dar vitória. Esse livro de Deuteronômio, né? Eu falo tanto errado, né? Eu falo deté, esqueço o del. Ele deixa muito claro a questão de a gente amar a Deus, né? Sim. Sobre todas as coisas, com toda a força do nosso coração e não desviar do caminho. É muito claro isso, né? Nesse livro. Muito Eu claro. gosto muito. E assim, a obediência, ele reforça muito isso. Ele está reforçando a lei exatamente por isso, né? Porque tudo começa a partir de obedecer. E eu só obedeço a quem eu amo, a quem eu confio. Então, aqui ele fala na fé. A fé, ela é edificada pelo ouvir. Por isso que ele vem repetindo sempre. Ele vem sempre dizendo as mesmas coisas praticamente, sempre colocando para os filhos ouvir. Então, esse ouvir que vai nos dar confiança, né? Porque a confiança é a fé. Então, é algo que eu vou realmente despertar aquela confiança, aquele amor pelo abençoador, né? Então, a gente tem realmente isso. Eu tenho que amar mais a Deus do que as bênçãos que Deus nos concede, né? Então, primeiro, para obedecer, eu tenho que amar e confiar nele. E essa confiança, ela vem pelo ouvir, né? A fé. Então, por isso, fortemente essa repetição. E aqui ele deixa bem claro, não temer a meio grandes conquistas, né? Tudo que ele vai colocar ali na sua mão, ele vai dar. Ele fala no versículo 2, né? Então o Senhor me disse,
Não tenhas medo deles, pois nas tuas mãos o entregarei. Me lembra muito Davi, né? Olha como Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tem isso fortemente, ele enraizou isso na mente e no coração dele. Né? Pequenininho ainda, ele foi lá o gigante, Golias. Ou seja, não importa o tamanho do problema, a situação. Ele disse, o Senhor, esta manhã o Senhor te entregou em minhas mãos. E eu vou te vencer em nome de Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem que dizer quando acha um problema enorme na nossa frente, né? Um Golias. Hoje mesmo eu terei essa vitória, porque o Senhor já me entregou em minhas mãos. Verdade. Então me lembrou muito, né, de Salmos, quando eu li essa passagem. Não tenhas medo, pois nas tuas mãos o entregarei, assim diz o Senhor. Uhum. E aí no É muito, versículo 4 ele é continua, muito naquele tremendo. tempo conquistamos todas as suas cidades, não deixamos cidade sem capturar. Toda a região de Argob, no meio do reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades fortificadas por altas muralhas, por portões e travas, além de muitas outras cidades sem muralhas. Esse versículo é bem forte, né? O que te remete isso? Muralhas, travas e portões, além de muitas outras cidades sem muralhas. Me falou muito forte as nossas crenças, né? Porque o nosso maior inimigo, a gente costuma falar, é nós mesmos. Então, aquelas crenças que a gente tem de que, eu não consigo, esse problema é tão grande, muitas vezes, né, são pessoas que se levantam, são situações que se levantam e você diz, não, mas fulano tem tanto poder de influência, fulano tem isso, assim, aí você inibe, né, por uma crença. E aqui Deus coloca muito forte essa questão, né, de romper as crenças, as fortalezas que há na nossa mente, né, quebrar essas travas, porque imagina quando a gente tem uma crença de que, não, vou deixar isso para lá, eu não consigo, é algo muito grande, né, uma mudança de cidade, uma total evolução ali de vida, né, e você tem que enfrentar uma situação que aparentemente, na condição, ela pode ser muito grande, mas se você tiver com uma crença, com essa trava, você não vai conseguir. Então, olha como é difícil romper essas travas que a gente tem no que a gente acredita, né? Normalmente, isso acontece constantemente, né? Diariamente. Tudo que se levantar diferente, tudo que tirar a gente daquela zona de conforto, daquele domínio que a gente tem, do conhecimento que a gente vem com. Isso nasce dentro da gente, isso se revela dentro da gente. Na verdade, Sim. sempre se revela. A gente, seja o tamanho que for, foi diferente, vem essa dúvida. E será que isso vai dar certo? E será que vou conseguir? Será que, né, que eu estou fazendo? É. Mas quando a gente realmente está com a nossa fé alimentada, a gente já se questiona. Poxa, mas espera aí, né? Quem sou eu? Não é sobre mim, não. Eu não sou capaz, não sei não. Aí a gente Não vai, tem. aí a gente vai e escuta, né, o quanto Deus nos ama. Ele envia pessoas para te ajudar nesse processo de romper essas crenças, de dar esclarecimento e realmente ter essa consciência, porque é em nome de Deus que eu vou vencer, Uhum. né? É sempre em nome de Deus. Então, quando a gente está nessa confiança, a gente ganha um poder que isso vai edificando, né? É muito forte como a gente faz coisas assim que diz só por Deus mesmo, porque pela minha própria capacidade eu não iria. E é através da É fé verdade. e obediência, né, que a gente tem a Deus. Porque quando a gente tem isso em mente, em Deus eu já sou mais que vencedora, quando você consegue instalar isso, porque também é simples, muitas vezes mas não é fácil, né, André? Não, E aí a gente vai provando ao longo da nossa jornada o quanto Deus vai nos dando situações, nos fortalecendo. E aí a gente vê, nossa, é o poder de Deus aqui, porque por mim mesmo não faria, nossa. E aí conforme a gente vai constatando isso ao longo da nossa vida, vai nos fortalecendo. E aí conforme vai aparecendo situações, a gente vai vencendo e crer mais ainda nesse mandamento, né, de obedecer a Deus e fortalecer a fé, porque isso é fé. ô, ô Laís. E a gente também tem que lembrar que o mundo espiritual, ele é muito forte. Então, o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso redor, né?
Ele sabe exatamente onde a gente tem a nossa fraqueza, a nossa limitação. Ele sabe. Então, quando surgem situações que a gente vai, que bate direto naquele nosso ponto fraco, ele vai fazer o quê? Vai tentar fortalecer. Então, ele vai mandar mais coisa ainda para a gente se sentir incapaz de vencer aquilo. Não é? É bem... Porque tem muita questão pessoal mesmo, da gente estar determinada a obedecer, a vencer, a fazer, mas também a gente não pode esquecer que no mundo espiritual a batalha é maior ainda. Porque a intenção vai ser sempre nos derrotar, vai ser sempre afastar a gente da promessa do Senhor. Da não é? comunhão de Deus. A gente vê que é tudo muito assim sutil e intencional, nos afastar da presença de Deus, da comunhão de Deus. E a gente falou muito isso ontem, que as situações que ele coloca hoje é muita distração, né? Esse barulho para que a gente não esteja em comunhão, para que a gente não fortaleça essa fé. Inclusive, uma das coisas assim que são colocadas intencionalmente através de doutrinas é exatamente isso. Que por ter esse pecado, por ter isso, você não pode receber a ceia. Então, isso afasta a gente da comunhão de Deus. Porque faz a gente, não, eu sou tão indigna, eu sou tão merecedora, e faz a gente rebaixar o valor que a gente tem para Deus, né? Através de situações que foram instaladas. E Deus sabe que nós somos pecadoras e que a gente vai pecar. E uma das obediências é o arrependimento. Por isso que antes de receber a senha, ele pede que você confesse o seu momento, a sua situação, e sim, comungue, sim, partilhe ali da mesa do Senhor. Então, né, isso é algo, até as meninas que já compartilharam, nossa, eu agora estou passando a receber a ceia, porque eu não entendia isso. Então, assim, eu também, muitas vezes, eu deixei de receber, mas quando eu entendi isso, jamais eu vou me afastar da comunhão de Deus, porque se eu for deixar por merecimento próprio, então, assim, não é, né, a nossa salvação do Espírito, não é por nós mesmos, é pela graça de Deus e misericórdia dele. E quando eu estou em comunhão com ele, eu vou aperfeiçoando meu caráter, eu vou tendo domínio próprio. Então, ele conhece e sonda o nosso coração, qual é a intenção. Meu Deus, mesmo em pecado, me perdoa e me faz melhor a cada dia. Porque ele vai moldando poderosamente, né? Uhum. Se a gente tirar a figura de Deus como ele é... Não é tirar, extinguir isso não. É tirar, assim, tirar essa moldura que faz, assim, que Deus ele é inalcançável, é inatingível, você não vai chegar, não vai alcançar. E colocar ele como uma pessoa que está entre nós e que a gente precisa aprender com ele, que a gente... Basta pensar isso. Vamos ser bem básico. Uma criança vai para a escola, vai aprender. Não é isso? Isso. Não é? Ali, conforme ela vai tendo aquele relacionamento, aquele hábito diário de estar indo na escola, ela está indo, está aprendendo, está crescendo em entendimento. A mesma coisa é com Deus. Né? A gente vai acessando ele, vai tendo esse contato diariamente e a gente vai aprendendo igual uma criança, que não deixamos de ser, né? É a intimidade. Eu ainda sou a criancinha dele. E Deus gosta porque a criança é muito simples e natural. Ela só faz o que precisa ser feito. Nós é que complicamos as coisas. Porque, assim, o que é a comunhão? Gera intimidade. E a pessoa que tem intimidade, uma amiga que tem intimidade com outra, porque, né, ter essa intimidade, ter esse acesso, nossa, é algo tão simples, né? Para a criança é muito natural. E nós é que complicamos, né? Nós é que realmente deixamos tudo mais complexo. E Deus fala que sejamos como crianças, né? Que são simples. Imagina, quando eu estou assim com algo muito complexo, eu faço pergunta para o Nil. E ele é muito bom em perguntar, e quando eu pergunto, eu acho que por isso que ele também já está muito bom em pergunta. E toda hora ele está na fase, né? E ele faz perguntas assim, muito complexas, e eu tenho que responder para ele da forma mais simples. E ele consegue acessar e entender. E quando eu estou com uma coisa complexa, eu vou lá e pergunto, e é tão simples, ele me responde. A simplicidade das crianças, e não subestimem as crianças, porque às vezes a gente quer subestimar. E são tão simples e naturais, e assim a gente deve ter esse coração simples. Porque pelas nossas crenças, essas muralhas, essas travas, a gente quer complicar as coisas. Quer complicar esse acesso com Deus, né? Essa intimidade. É simples. Deus quer ter comunhão conosco. Aqui a gente vê no exemplo dos israelitas, quando ele chamou ao monte, e eles ouviram a voz de Deus. Olha o privilégio do céu e tal. E aí eles, não, Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco.
fale com ele, e o que ele lhe disser, a gente vai obedecer. Então, muitas vezes nós agimos assim. Não, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu preciso só do intermediário, eu preciso só assim, saber essas ordens e seguir. Não, eu quero ter intimidade com ele, eu quero que ele me diga, eu quero saber, discernir os sinais que ele está falando comigo. Eu quero ouvir, eu quero essa intimidade. Olha como é É. diferente isso. E ó, antes eu pensava assim, eu tinha medo do que Deus viesse me falar, sabe? Eu tinha medo. Aí eu ficava assim, Senhor, usa alguém para me falar comigo, usa alguém. Até eu despertar também e eu dizer assim, não, se alguém vier falar alguma coisa assim de Deus, eu digo, Senhor, por que tu falasse, mandasse um recado para ela? Não. Tem acesso, eu e tu, a gente tem acesso, a gente se comunica. Fale comigo diretamente, Senhor, eu preciso ouvir você falar comigo. Eu As doutrinas, quero, eu e você. as doutrinas impõem muito isso, né, Déia? Quando a gente vai buscar e conhecer, a gente vê o quanto é tão simples. Mas muitas dessas crenças é que isso, que Deus castiga, que Deus, né? Então, assim, muitas de nós às vezes vêm com esse temor, não de, né? Porque o temor é de fato assim, obedecer, tá em respeito, mas vem com esse temor como forma de medo, né? E o temor é uma forma de Terror. respeito, Vem com medo de terror. isso, medo de terror. E não, Deus não é assim. Ele é justo, né? Claro. Mas ele quer essa intimidade conosco. E aí ele vem no versículo 21, né? E fala que naquele tempo deu a ordem a Josué, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que fez o Senhor, o vosso Deus, e aqueles dois reis. Do mesmo modo, Deus fará todos aqueles reis pelos quais vós passareis. Não tenhais medo dele, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Então aqui, então Jesus sempre diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu já venci, você vai vencer, porque eu sou contigo. Então não há batalha que ele não vence. Né? O mal pode prevalecer até por um tempo. Mas se você estiver em comunhão com ele, com fé, com ele no centro, o que é que a gente fala? A obediência é. O que é que a gente aprendeu no Levítico, no êxodo, que Deus tem que estar no centro. Né? O tabernáculo estava no centro e todo mundo em volta. Então, quando Deus está no centro da nossa vida, quando Ele está no centro do nosso trabalho, pode levantar quem seja, Ele vai pelejar conosco. Mesmo quando a gente nem está vendo a situação, Ele estando no centro, Ele já vai te dando ali o discernimento, a revelação, o momento de defender e atacar. Né? Isso, então, é ter Deus no centro. Esse é o segredo, realmente, é obedecer aqui o mandamento, né? Tenha Deus no centro, esteja atento, porque Ele é conosco. E se Ele venceu, nós já somos mais que vencedora nele, com Ele. Exatamente, mãe. E aqui Moisés, a gente vê que nesse capítulo Moisés não poderá entrar na Terra Prometida, né? Por uma falha dele, ele reconhece aqui, mas ele sempre insistente. Aqui a gente vê no versículo 26, ele fazendo a oração, né? Pedindo a Deus, mas por vossa causa, Senhor, ficou irritado contra mim, né? Ele dizendo, mas por causa do povo, e não me escutou, mas o Senhor me disse, é suficiente, não fales mais diante de mim deste assunto. Aqui ele faz uma exortação, né, a Moisés. O Senhor, Deus disse a Moisés, não fale mais diante de mim desse assunto. Eu creio que quantas vezes Moisés orou pedindo perdão por isso para Deus, né, considerar e permitir ele entrar. E aí ele, não, fale mais. E isso aí foi quando ele feriu a rocha lá 2 vezes, né? Ele disse que era para ser uma e ele desobedeceu. A primeira vez ele feriu lá nas águas de Meribá, né? Fere a rocha. E aí Jesus foi e deu uma ordenança para ele. Moisés, fala a rocha e me glorifica diante do povo. Porque quando você falar, a rocha vai brotar água. E aí Moisés, naquela ira, estressado certamente com aquele povo, ele perdeu o domínio próprio, né? A gente vê que foi por isso que, e assim, a cabeça, né? A gente tem um capacete da salvação. Então, por isso que a gente tem que estar com a cabeça. Porque imagina que numa batalha, se você perde a cabeça, se você perdeu o domínio próprio, perde até a bênção, né? Então, o homem que domina a própria, tem um domínio próprio, ele domina cidades, né? Então, aqui realmente foi essa falha. Ele perdeu o domínio e disse, povo rebelde, vejam aqui que nós iremos tirar água para vós. Então, a gente vê que o domínio próprio fez com que ele não escutasse e falasse precipitadamente, exaltando Moisés e Arão. Nós iremos tirar água da rocha.
e não glorificou a Deus. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Aqui ele pediu para Moisés glorificar a Deus. E ele fez isso totalmente diferente, perdeu uma oportunidade. Por isso que a gente fala, em tudo dai graças, em tudo dai glória a Deus, porque é dele e por ele todas as coisas. Então essa foi a pior situação, né? Você fez e se colocou à frente, você honrou a si mesmo, não a mim. E aí Deus pede, não fala mais nisso. Aí ele vai e diz, mas sobe ao cume e levanta os teus olhos ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Contempla com os teus próprios olhos, pois tu não passarás este Jordão. Então ele deu a permissão de ver. E aí ele fala, né? E comissiona a Josué. Josué que entrou liderando o povo. A partir dali, Moisés passou o cajado. E ele não foi desobedecer, né? Se Deus disse que não era para ele atravessar o Jordão, Moisés foi obediente e ficou lá. Anima-o, fortalece-o, pois ele passará diante deste povo e fará que ele possua uma terra que verás. Então ficamos no vale de fronte de Bet-Beon. E outra grande lição que eu vejo aqui, que Moisés, sim, ele cumpriu o propósito dele. Qual foi a missão que Deus deu lá para ele no início? Leva o povo à terra de Canaã. Ele levou, ele deixou as portas, a travessia e viu. Então esse era o propósito dele, levar o povo. Foi toda a batalha, a gente sabe que liderar ali eram 600 mil homens. E aquele povo sem uma cultura. Foi muito desafiador. Aí ele foi implantar uma cultura, implantar a ordenança. E aqui ele está começando os mandamentos. Olha que, imagina que é mais fácil você educar uma criancinha de pequeno do que você mudar a cultura de pessoas com a mentalidade que já vem com outras crenças. São essas muralhas que a gente tem que romper, dá trabalho. É mais fácil ensinar a criancinha, por isso esse princípio que a gente está aprendendo, é muito mais fácil. As nossas crianças vão ficar mais fortes. Não vão ter todo esse trabalho, esse processo que nós tivemos de quebrar para instalar os novos princípios. E aí, aqui Moisés, nossa, merece total respeito, porque um homem tem que ser muito forte para liderar e implantar um sistema de princípios, um mandamento, sabe? E ele cumpriu o seu propósito. E aqui eu tiro uma grande lição, que muitas das vezes, quem está na liderança, uma mãe, um pai, você vai ver pessoas conquistando algo maior do que você próprio. E você tem que se alegrar com isso, né? Você tem que se alegrar com isso. Muitas vezes uma pessoa que você dá uma orientação, que você passa algo, ela vai ter muito mais sucesso do que você próprio. E isso ensina que vai alegrar. Então ele sobe ao monte, ele vê a situação, né? E ele se alegra em ver. Então muitas vezes é isso, ele se alegra em ver o liderado dele tendo muito mais resultado, alcançando algo que ele não pode alcançar. Né? Então aqui a gente aprende isso também. Mas ele se sente honrado, né? Ele está vendo do alto, né? Está vislumbrando, né? Essa mentalidade, tem que ter essa visão ampla. Então, quantas vezes a gente vê situações mesmo de pais com ciúmes porque os filhos alcançaram coisas maiores, né? De irmãos que se entristecem porque o outro irmão conquistou algo maior. Então, aqui, não, muitas vezes a gente vai contemplar, sim, né? Pessoas conquistando coisas maiores. E eu tenho que só vislumbrar e estar contente, porque você fez parte também dessa história. Moisés foi uma peça-chave para que eles conquistassem, né? Ô Laís, pegando o gancho nisso aí que tu falou, no meu início de carreira profissional, eu tive esse impasse aí, viu? Eu tinha uma equipe onde eu liderava, show, era muito bom, muito bom. Chegou um momento que a maioria dos meus liderados estavam sendo remunerados mais que eu. Eu disse, gente, cheguei pro meu chefe e disse, gente, que porra é essa? Eu tô aqui fazendo meu trabalho para os meus subordinados, tá tudo ganhando mais do que eu. Veja, que mentalidade pequena. Você está sendo um bom líder, você está colocando, está sendo... Que mentalidade pequena. Isso faz alguns anos, sabe? Alguns muitos anos. Não vamos entrar nesse detalhe para não haver revelação de idade. Tem a ver, faz todo sentido, tem muito a ver com esse Hoje em dia, para mim, isso é um mérito, assim, sabe assim, uma honra. Eu digo assim, caramba, parece até que sou eu que estou ganhando. Digo, caramba,
Veja que massa. Você está tendo um retorno Eu daquele contribuí com aquilo ali. Exatamente. Eu digo, veja que mentalidade pequena, né? Mas são coisas da vida. e isso a gente aprende aqui, olha Da como é falta de importante. sabedoria. Sabedoria. Isso a gente aprende muito aqui, porque vai haver, né? A gente sabe que a fé ela é muito individual, o poder de execução, tudo isso vai depender. E quando você dá uma orientação, tudo é semente, né? Então a gente vê que Deus fala que uma semente, ela vai botar 30, né, por 100, outras vão botar 60 por 100 e outras vão germinar 100%, né? Então é muito isso. Cada orientação é uma semente que você planta. Se ela vai germinar ou não, vai depender do coração ou da fé da pessoa. Então aí já é super É, resultado, né? Você plantou e colheu. Então quando a gente tem essa troca, né, de chave, você vai vislumbrar o crescimento e vai dizer, uau, eu consegui, eu sou uma líder, porque eu é alavanquei como todo se a esse... conquista também fosse sua, quando você vê um filho. É tanto que hoje você. Mas isso também mudou muito por conta dessa linguagem, dessa liberdade. Porque hoje você fica querendo o quê? Que seus filhos vá para. Antes eu queria meus filhos perto de mim, debaixo da minha asinha. Hoje não. Hoje eu quero meus filhos vão embora para o mundo, viver, transbordar, representar mesmo aqui na terra, sabe? Ser sal e luz nessa terra. Esse é o meu maior desejo hoje. Coisa que antes eu ficava assim, sabe? Achando que eles iam precisar sempre de mim, botando ele ali embaixo. E é tão interessante isso, Laís, aproveitando que estou falando, que quando eu pensava assim, assim as coisas eram. Meus filhos se sentiam inseguros, meus filhos ficavam debaixo das minhas asinhas. Quando eu tomei esse Virou a entendimento, travinha. exatamente, que eu comecei, eu disse, Senhor, toda uma vida de mãe, eu pedi errado. Porque eu pedia mesmo a Deus que, sabe, para estarem ali comigo. Tá com fé. Eu dizia, hoje eu entrego meus filhos nas tuas mãos. Entreguei mesmo, sabe? Que eles vão viver, que eles vão prosperar, que eles vão. Comecei e isso constantemente para poder isso realmente internalizar em mim, porque eu tomei o conhecimento, mas não tinha internalizado, né? Comecei assim, para internalizar mesmo, para poder vir de dentro e acontecer. Aconteceu. Porque o que a gente diz, a gente sente, né? E muitas vezes a gente diz coisas que a gente ainda não está alcançando. É como a gente declara uma vida financeira abundante. Não está abundante, mas você já tem que dar graças por isso. E quando a gente fala, a gente vai passar a sentir, vai trazer a realidade, né? E é isso. E quando Exatamente. você vai falando, e a gente vê que é a repetição. Aqui Deus fez um livro só para repetir as mesmas ordenanças que a gente já viu lá anterior. Porque é a repetição que Uhum. vai romper essas fortalezas. Essa mentalidade medíocre, né? Que a gente tem, eu quero aqui pertinho de mim. E aqui a gente aprende que Deus, a maior prova de amor que Ele nos deu é a liberdade. É o livre-arbítrio. Filho, você pode escolher vida ou morte, bem ou mal, verdade ou mentira. Então, Deus nos dá total liberdade. É a maior prova de amor. E por que que eu vou prender os meus filhos? Por que que eu não dou a liberdade deles escolherem qual a faculdade que eles querem fazer, qual curso, se querem ou não, se vão viajar, se vão para outra cidade ou não? Por que que eu não vou deixar eles É, escolherem, né? É uma maior pois é. prova de amor. E filho, vai. Se der errado, você tem um refúgio, né? Jesus fala também nesse capítulo, a cidade refúgio. Você pode voltar e começar de novo, né? A gente tem que dar essas oportunidades. Dá liberdade, mas quando quer voltar, né? Igualmente filho pródigo, Deus nos ama tanto, né? Que Ele está sempre de braços abertos. Ele nos dá total liberdade de escolha. Obedecer ou desobedecer. Então aqui a gente vai sempre buscar esse caminho, né? Eu vou sempre seguir o caminho, a verdade, o bem e a obediência. Então eu escolho isso. E quando eu digo isso para mim, tudo que vem fora disso, automaticamente a gente tira, né, Dé? A gente vê nessa parte aqui que Moisés, ele não foi, não atravessou, que é justamente por Moisés, ele fez tudo, né? Tudo que é de partir o coração, humanamente aqui falando. Poxa, Senhor, ele se arrependeu, dá uma Mas chancezinha a ele, tem uma lição. mas Deus também tinha um propósito, né? Para ele não ir.
não atravessar. E Deus sabe melhor do que a gente todas as coisas. O nosso lado humano é muito falho, mas o dele não. Esse código aqui, ele é muito precioso, assim, tem muita coisa. Quando a gente medita nele, a gente consegue acessar, nossa, mas como Moisés cumpriu? Mas assim, a gente vê que o propósito dele foi cumprido, né? E muitas vezes a gente pergunta, qual é o meu propósito? Qual que eu... É cuidar bem do seu filho, é instalar esses princípios para ele, é ter um estilo de vida em Jesus, estar lendo a Bíblia, ensinar a orar na hora da refeição. O meu, ele já cobra, na hora que ele senta, vamos orar. E aí a gente ora e diz, não, eu que vou orar. E aí ele faz do jeitinho dele. Então, é esse estilo de vida, é o propósito da gente, começa na nossa casa, ele é muito simples. Não é algo tão grande ou complexo como a gente quer. Meu propósito é... Muitas vezes, o pequeno que você faz, a criação do seu filho, ele é como diz, você está aqui cuidando do filho, dedicando tempo, estando com ele, e esse princípio que você ensinou, muitas vezes você vai ficar lá no cume, só observando a grandiosidade que ele vai fazer, do que ele vai penetrar, algo que você não pôde, porque você fez todo o trabalho, o sacrifício de orientar, de dar a ordem, de passar no deserto, de estar guerreando. A gente viu que ali, a intercessão de Moisés, que Arão e Ur teve que segurar os braços dele, porque só vencia a batalha quando ele estava de mão erguida. Então aqui a gente vê o poder de apoio. Nós, quando estamos aqui nessa sinergia, nós oramos pelo nosso casamento, nós oramos pelos nossos filhos, pela nossa vida financeira. Nós estamos juntas. Então aqui a gente vê que Moisés não tinha mais condições de segurar o braço erguido para interceder. Então o que é que Deus nos ensina? Que a gente tem que estar em constante intercessão pela vida do próximo, né, que é o melhor pra gente que a gente recebe, pela vida dos filhos. Então, esse é o nosso propósito maior, estar buscando a plenitude em todas as áreas, né? E é algo que eu falo assim muito forte. A primeira vez que eu ouvi a palavra plenitude, eu tinha por volta de 9 a 11 anos, mais ou menos isso. Eu achei linda a palavra e fui buscar o que era o significado de plenitude. Então, isso soa muito na minha boca. Eu acho que vocês escutam até demais, que eu falo muito, eu acho lindo a plenitude. Eu digo, gente, eu quero isso para a minha vida. E isso me fez me tornar muito generalista. E há pessoas que dizem, você tem que focar em uma coisa. Não, gente, eu falo de finanças, eu falo de sexualidade, eu gosto de estar falando de espiritualidade. Por quê? Como que eu vou alcançar essa plenitude? Plenitude é um equilíbrio em tudo. Então, eu busco conhecer daqui e dali e vou equilibrando, né? Então, isso é algo muito forte, né? É a gente estar em busca disso. E é com Deus, Ele vai dando direcionamento, né? Então, ele nos dá esses mandamentos para que a gente siga, assim, em obediência. E Deus também é muito, ouvindo aqui a Bíblia e vendo, Deus também é muito generalista. Ele se preocupa com a gente em detalhes. Ele fala da nossa dieta, de como fazer a higiene, como que é o pós-parto, do casamento. Gente, é em tudo. Em tudo a gente tem que estar vigilante e observando, né? Como fazer a intercessão, tem que ser com a mão erguida, tem que estar orando pela vida do filho, tem que estar entregando, colocar Deus no centro, é de tudo, de tudo, de tudo. Trazer ele para o centro da vida, né? Sem dúvida. E o versículo 4, o capítulo 4, ele fala fortemente de o povo ser uma nação sábia, entendida. Olha que quando a gente tem a unção de Deus na nossa vida, ele fala, né, que se torna um povo sábio e inteligente, onde todos os outros olham e ficam impressionados, né, porque é um estilo de vida seguir a Deus, e a gente sabe que a sabedoria vem de Deus, né? A sabedoria, né, vertical, e ela vem aliada com o conhecimento, com a sabedoria horizontal. Vai falando, que eu vou só abrir aqui, rapidinho. Ok. E aí, aqui no versículo 3 do capítulo 4, ele fala assim, vossos olhos viram tudo que Deus fez a Baal-Peor, pois todo aquele que seguiu a Baal, o Senhor vosso Deus o destruiu do vosso meio. Então, ele fala fortemente no princípio de obediência, não idolatrar, né, outros deuses. E aí ele vai e continua. Considerai que eu vos ensinei de estatutos e ordenanças tal como o Senhor, meu Deus, me ordenou. Então, aqui a gente vê todos os prodígios, né, todos os milagres mesmo que Deus fez. E destrói quem faz idolatria, quem taca profanações. E aí ele fala, vós os guardais e os praticais, porque essa será a vossa sabedoria e inteligência
aos olhos da nação. Então, quando a gente segue o mandamento, quando a gente segue o princípio, nós vamos nos diferenciar, né, diante das demais nações, diante das demais famílias, né? Então, aqui nações pode estar relacionado a isso, né? Então, porque esta será a vossa sabedoria e inteligência aos olhos das nações, que ao escutar todos estes estatutos dirão, esta grande nação é sábia e entendida. Por que que grande nação há que tenhas próximo? Porque quando a gente tem Deus próximo, quando a gente está em obediência a Ele vai dar discernimento, Ele vai dar revelação. E a gente tem muito forte isso, né, Deia? Que os povos judeus, que são, né, mais representantes, que eles seguem toda uma tradição, eles celebram todas as festas, né, que Deus ordena. Hoje, as mais comuns que a gente aqui no Brasil celebra é a Páscoa, Natal, né, Natal, Nascimento, a Páscoa é a ressurreição. E também temos a Semana Santa, né? Então, são essas as festas mais tradicionais. Então, a constância da gente estar nesse mandamento, consagrando a Deus, louvando e o adorando, né? Porque o louvor é diferente de adorar. Então, imagina que quando a gente escuta um louvor, a gente vai sintonizando, mas quando eu estou em adoração, eu implemento no meu coração o que aquelas palavras de louvor estão dizendo. Não só eu abrir a boca e ouvir o louvor por ouvir, né? Mas eu ouvir e adorar. Então, essa é uma grande diferença, né, do que é louvar e o que é adorar. É você sentir, é como você diz, repetir, repetir e colocar dentro. Eu senti aquilo. E Deus nos dá essa diferenciação, porque quando nós temos Deus, a gente passa por um problema totalmente diferente do que o ímpio, né? A gente consegue manter uma calma. Não importa qual problema, a gente vai em busca de uma solução, né? E isso realmente nos fortalece muito, né? Saber que Deus sempre vai nos honrar, sempre vai nos direcionar, Ele está no centro da nossa vida. Nesse capítulo 4, a gente, é bem forte essa questão de Moisés falar, chamar o povo à obediência, né? Porque, Laís, a obediência é a chave mestra, viu? A gente vê, se a gente quer acessar, as promessas, você vai ter que ser obediente, não é? Sim. Se a gente quer acessar as promessas, a gente vai ter que ser obediente. É como um filho, a gente como pai e mãe, a gente diz ao filho, olha, faça isso. Quando o filho não faz, ele desobedece, né, a uma ordem nossa, a gente corta ali. Deixa de dar ele o que a gente ia dar. Deixa de promover o que a gente ia promover. A mesma coisa Deus faz com a gente, né? Aí é onde entra. A gente mesmo é que retarda nossos processos. Às vezes, não é? Aqui o que a gente mesmo, quando a gente é desobediente. Oi? O que era para receber em 40 dias, receberam em 40 anos, por conta de receber a instrução e não executar. Pois é. Aí veja como isso é forte, né? E quantas vezes a gente não é desobediente? Quantas vezes? Principalmente aos princípios mesmo que a gente deve viver. E a gente vai ali dar uma... Não é? É como... Aí explica a gente... Pode falar. Aí é onde explica a gente ainda não está vivendo tudo aquilo que ele preparou para a gente viver. Exatamente, e para a gente plantar exige mais esforço, mas também há uma forte questão, que o arrependimento também é obediência. Então, é a gente reconhecer quando pecarmos, porque não é se pecarmos, porque a gente vai pecar, nós temos a nossa limitação e nós vamos pecar. Mesmo quem segue todos os princípios, chega uma hora que ele vai cair, mas o arrependimento, ele é obediência. É eu reconhecer a falha e dizer aos pés do Senhor. Quantas vezes Davi errou, mas ele estava lá arrependido aos pés do Senhor. E obteve, né, as bênçãos. Então é isso que a gente tem que aprender, que quando falharmos, nos arrepender e confessar ao Senhor. Isso também é obediência. Ele se alegra, né, com o filho. E nós, você falou bem, fazendo a analogia. Quando o filho da gente erra e ele vem, mãe, eu errei, desculpa. Gente, a gente amolece ali na hora e vai ali, depois pega o doce, sai do castigo, né? É muito isso. Então imagina Deus. E isso até em tudo. Em tudo você tá assim, em qualquer meio, em qualquer situação.
nós, meros carnais, a gente, quando alguém falha, que chega pra gente, que reconhece, pede desculpa, é diferente de que quando a pessoa errou, você tá vendo que a pessoa errou e a pessoa permanece no erro. A pessoa não tem a humildade de reconhecer, de dizer eu errei. Ela permanece ali resistente e firme. É do mesmo jeito, né? É do mesmo jeito. A gente fica, caraca, a pessoa fez e não tá enxergando o que tá fazendo, não tá vendo que tá indo pelo caminho errado, não tá vendo que lá na frente vai se ferrar, não é? Que a recompensa imediata, ela, lá na frente, ela traz um prejuízo tremendo e a pessoa não tá enxergando, não tá. E não É é do mesmo Deus que vai jeito. colocar, né? O princípio que ele estabeleceu, plantou, colheu. Então, não adianta querer colocar, né? Culpa em Deus, ou achar que Deus está castigando. Não, é as consequências do que nós mesmos fizemos. Então, realmente, o segredo é isso, é guardar o coração, né? Tá sempre escolhendo o bem, tá sempre escolhendo a verdade, né? Então, e a obediência, né? Então, é guardar o nosso coração, realmente manter um estilo de vida da melhor maneira possível, com Deus no centro, né? Ele nos direcionando, porque vai fluir perfeitamente. E quando errar, porque vamos errar, é se arrepender imediato, estar aos pés do Senhor. E realmente desfrutar da plenitude, né? Que a gente tenha essa consciência de estar sempre em busca de seguir e alcançar a plenitude, porque sim, ela é possível, né? A gente vê que a todo momento Deus diz, a minha vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E o que é melhor do que isso? É a plenitude, né? Então, que pensamos realmente, e a gente até fala, né, que aqui na Terra há 3 altares, assim, que a gente pode começar e que a gente traz esse pedacinho do céu na Terra, né? É o matrimônio, né? O casamento, a família. Então, imagina que o desfrute que você tem no momento de família, né? Com a família bem organizada, bem estruturada. O altar, a casa do Senhor, e a mesa, né? Quando você está ali à mesa com a família, desfrutando, se alimentando bem, tendo um momento de. Então, ali são altares que a gente deve fazer ao máximo para ter esse desfrute, porque através de tudo isso a gente consegue acessar e ter um estilo de vida em Deus, né? Que vai realmente olhar, as pessoas vão olhar assim, nossa, que tem algo diferente, eu quero também acessar isso. E é algo constante que a gente tem que fazer no dia a dia. Verdade, Laís. Gratidão, Dea, pela participação, cada um de vocês aqui presente, todos os dias que estamos aqui. Obrigada também. Muito bom participar aqui com você. Gratidão. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por cada aprendizado. Nós consagramos aqui, Pai, que somos, o que temos, tudo o que fazemos. Esteja sempre no centro da nossa vida, nos direcionando, nos conduzindo conforme a tua vontade, Senhor. Pois ela é boa, perfeita e agradável, e é nela que confiamos, Pai. Sonda nossos corações, habita, Senhor, nos dá direcionamento na área que mais precisamos, Senhor. Que possamos, sem fim, conseguir alcançar a plenitude e vislumbrar, Senhor, todas as bênçãos e viver todas as vezes que o Senhor nos concede. Graças te damos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um excelente dia. Obrigada lá. Cheiro para todos.